Bem, nós temos a satisfação de receber na Educação Jurídica o professor Fábio Lyoa Coelho, que todos conhecem, é professor titular de Direito Comercial da PUC de São Paulo, mas não se limita a isso, ele é um pensador do direito, um escritor em vários ramos, e a nossa conversa aqui, professor Fábio, é muito para a gente conhecer um pouco o lado escritor do Fábio Lyoa Coelho, que ocupa um espaço grande na sua agenda, dada a quantidade de livros e a diversidade de obras, não é, Fábio? Mas é um pouco para conhecer ou dar a conhecer ao público aquilo que só o autor sabe sobre as suas obras, não é? Então, professor Fábio, seja bem-vindo aqui ao Educação Jurídica. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite e é sempre enfim, um prazer encontrá-lo e parabéns aí por esse seu canal no YouTube aí. Muito bom. Então, o professor Fábio, eu acho que ele tem uma característica que eu acho que chama a atenção em primeiro lugar quanto a esse aspecto do autor, né? Ele não é só um autor jurídico, né? Todo mundo conhece o professor Fábio como autor de obras em direito civil, em direito comercial, mas ele tem uma produção literária, a poesia, ele tem uma reflexão em filosofia do direito, tem uma reflexão sobre filosofia política, né? E a surpresa é que ele escreve também livros infantis. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouco dessa eh, 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 sua capacidade de trabalhar em várias frentes simultaneamente. Fernando, falar sobre o escrever, né? O escrever, para mim, eu acho que cada um tem o seu modo de ver a coisa, cada escritor tem o seu modo de ver a coisa, mas o escrever, para mim, é uma atividade que, entre outras, do qual ao longo do dia eu vou dando conta. Eu não tenho assim, sei de alguns colegas que têm esse método, né? Eu escrevo no período da manhã e à tarde vou para o escritório, tal. Ou né, eu sempre separo X horas para escrever, ou quando eu preciso escrever um livro, concluir um livro, eu me isolo de família, de amigos. Para mim, não. O escrever faz parte da vida, né? Faz parte do dia a dia. É algo que é tão importante quanto respirar, eu diria assim, sabe? É um prazer imenso, é um prazer imenso. Até eu brinco brinquei uma vez com o meu terapeuta, né? Que o mais gostoso é escrever o livro. Depois que está escrito, o bom da coisa já acabou, né? É, E ele falou que uma vez ele ouviu de um cenógrafo, né, um fulano que faz cenografia de danças, né, que a dança que se apresenta ao público é o resto, é o que sobrou depois que foi feito a parte gostosa, né? Independentemente disso, o ato de escrever em si, ele me parece, para mim é vital, né? E ele não está separado das outras coisas da vida, né? uhum. Então, no dia eu estou lá, assim como eu estou fazendo um parecer jurídico, ou estou preparando uma aula, estou escrevendo uma parte do livro que está em andamento, né? É assim, não tem um momento separado para isso, né? E claro, o livro depois você escreve, manda para a editora, nem todos sabem, passaram por essa experiência, né? Depois você tem uma fase que se chama preparação, né? Em que uma outra pessoa, enfim, já dá uma olhada no livro, já começa a corrigir, fazer uma primeira revisão do português, ver eventuais incongruências aqui e ali e tal, ele já vai ajudando a dar aquele formato final do livro, né? E depois aí sim vai para o revisor, e esse revisor aí vai checar cada uma das citações, se a página 38 que a gente citou do livro tal realmente está lá na página 38 aquilo que a gente fez, né? Então tem todo um processo de produção do livro, né? Que depois que o livro termina passa por tudo isso, né? E aí no final a gente é que vai ver o livro pronto quando está ali. Tem muita gente que trabalha em cima dele, né? Até, Fernando, me permite contar uma Claro. pequena história do meu primeiro livro de direito comercial, né? O Manual de Direito Comercial. Ele saiu publicado a primeira edição em 1988, né? E ele
Ele foi publicado pela editora Saraiva inicialmente, né? E eu me lembro, eu jovem, enfim, professor, eu fui lá para a Saraiva levar o meu livro. Naquele tempo a gente levava em Sim. papel, né? Claro, o livro. E Imaginar que a gente ia datilografado dar um ainda. clique no computador e o E livro fosse para a editora. Não, datilografado ainda. datilografar. Aí eu levava lá, eu levei lá pro. Se bem que Fernando já não, ainda não, esse já foi no computador. Eu já estava usando o computador pessoal, mas era um computador que você tinha um disque, o programa operacional se alimentava, você sempre colocava para o computador, ele, depois que você desligava, ele deixava de ter o programa operacional dentro dele. Era, não, enfim. E aí, mas eu levei lá, né? E o editor jurídico da época, Juarez de Oliveira, né? Ele, enfim, recebeu e tal. E eu falei, olha, doutor Juarez, se possível, eu gostaria de dar algumas sugestões para a capa do livro, né? Aí o Juarez falou, claro, pois não. Puxa, pegou o telefone lá, discou lá, fulano, sobe aqui que o autor quer dar sugestão sobre a capa. Aí vem uma pessoa lá do setor de design, lá da Saraiva, com aquelas cartelas com todas as cores possíveis e imaginárias, né? Abre lá para mim, eu falo, bom, eu queria a letra desse jeito, eu queria a margem aqui assim com essa cor, dei as minhas sugestões, ele anotou tudo, né? Deu uns 3, 4 meses, enfim, eu recebi o livro e nenhuma das minhas sugestões foi aceita. Nada. Aí, Fernando, eu peguei assim e falei, entendi a mensagem. Eu escrevo o livro, a editora faz o resto. Então, realmente, o escritor, ele escreve, ele não tem habilidade de fazer capa, de definir. Tem uma ciência por trás disso, né? Uma ciência mercadológica, né, por trás da venda Tem, de Fernando. livros, Mesmo, né? mesmo o título, às vezes, a editora dá uma mexida, dá uma atualizada. Enfim, o livro, o autor, claro, é o responsável pelo conteúdo, tudo, mas o livro é produto de muitas inteligências. O livro está vivendo um momento bastante desafiador aí, né? A forma do livro, né? Ela enfrenta alguns desafios mesmo para o livro eletrônico, né? Eu acredito que exista uma preocupação, inclusive, dos editores com relação ao formato com que você vai vender os livros ao longo do tempo, né? Porque todas as outras formas de comunicação estão mudando, né? Não seria diferente com o livro, né? Então eu imagino que tem alguma implicação aí. Fábio, você tem alguma preocupação com esse aspecto, com a leitura? Fernando, eu tenho sim, sabe? Eu acho que os humanos, a gente está perdendo um pouco a capacidade de assimilar informação através da leitura, né? Eu não acho que seja uma questão geracional, se os jovens hoje não leem. Não. Nós também, enfim, todos da idade, a capacidade de assimilar informação lendo, eu acho que está reduzida. Por quê? Porque a gente, enfim, está habituado a ter muito mais informações agora, audiovisuais, né? E eu tenho a impressão, hoje, por exemplo, meus alunos, né, eles não são muito amigos da leitura. E aí tanto faz se o livro está no papel ou se o livro está no meio Uhum. eletrônico, no e-book. É leitura, né? Não é por aí que eu vejo os meus alunos assimilando informação, né? Eu vejo muitos deles estudando, enfim, estudando para a prova, por exemplo, né? Vendo vídeos, áudios que ele bota, enfim, no Google primeiro, vai achar no YouTube ou em outros canais, ele encontra um material de diversas pessoas falando sobre aquele tema que vai cair na prova no dia seguinte, né? E o fato é que o aluno se sai bem na prova no dia seguinte, né? Desse jeito. E ele vai dizer, bom, tem um professor que vai dizer, oh, que pena que não estão lendo mais Pontes de Miranda, né? Não sei se é que pena, né? Se ele está dando conta do recado, que é se sair bem na prova no dia seguinte, né? Por que não, né? Talvez, Fernando, sei lá, a gente está voltando
a ágora, né? Quando tudo era oral, né? Na Grécia clássica, né? Enfim, o processo judicial talvez algum dia passe a ser diversos filmes que você levanta lá no sistema do tribunal, né? A petição inicial é um filme do advogado doutor, a contestação é um filminho do advogado do réu, a sentença é um filminho do juiz, as decisões também um filminho, uma manifestação do Ministério Público, e aí fica tudo registrado tal como é hoje, só que hoje é tudo em algo de leitura, né? Um texto de leitura. Né? Então, mas isso é futurologia aí, talvez tenha muito tempo ainda antes disso acontecer. Pois é. Agora, ô Fábio, deixa eu explorar uns aspectos pessoais que os teus livros deixam transparecer. Uma coisa que me chama muito a atenção num dos seus livros, eu não sei dizer exatamente qual, mas certamente você vai se lembrar, você o dedica aos seus professores assistentes e apresenta nominalmente uma longa lista de professores. Eu nunca tinha visto isso, mas eu achei muito bacana a sua postura, a sua atitude, né, de reconhecer a importância dos seus professores assistentes, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse é o meu comentários à Lei 11.101 de 2005, a Lei da Recuperação de Falência. Empresas e Falência. Né? É um livro dedicado Uhum, aos meus assistentes, né? Enfim, acho que são uns 20, eu posso dizer 20 amigos, amigas que me ajudaram ao longo enfim, da atividade de professor e algumas até continuam ali me ajudando. Né? E a cada edição que sai dessa obra eu atualizo a lista desses a lista agradecimentos, dos né? Porque homenageados. sempre aumentando, né? Sempre ampliando. Né? É, Sim, isso é muito os, bom. os assistentes desempenham um papel fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. Né? Primeiro que eles trazem uma outra visão também, né? Então não fica só aquela visão do professor, que é o responsável pela disciplina. Né? São sempre colegas com os quais a gente conversa muito. Então, vamos preparar o seminário. Que está pensando, da última vez a gente aplicou esse seminário, me pareceu que os alunos, enfim, não aproveitaram tudo, vamos fazer assim, essa, tá. É muito rica essa troca enfim, de conhecimento, né, com os Sim, assistentes. Eu valorizo muito esse trabalho sim, sim, deles e sou eternamente grato, na verdade, a todos sim, eles, sim, porque eu um pouco assim como o livro, não é só o autor que faz, né? Muitas pessoas, sim. muitas inteligências estão Mas ali. certamente. O assistente também faz parte dessa equipe que leva o curso lá adiante. Né? E certamente eles também são gratos a você, né? Porque não é sempre que um professor titular é acessível e apoia os professores assistentes, então eu já louvo desde logo essa sua postura. Agradeço, Eu acho Fernando. que é bastante Eu não interessante. saberia ser diferente, sabe? Mas é uma coisa. Né? Pois é, sim, exatamente. E outra coisa que eu acho que me chama a atenção, desde que eu li essa referência, também achei muito espontâneo da sua parte. Nos anos 90, eu me deparei com um livro seu, em que você dizia, era a sua tese de doutorado, né, que se transformou num livro chamado Direito e Poder, e você começa assim, confessando uma coisa que eu achei muito interessante. Também não é comum entre os juristas fazer concessões e confissões, né? Mostra um pouco a sua vibe, né? E você disse que o Muro de Berlim tinha lançado alguns destroços sobre a sua tese. Eu queria que você falasse sobre isso. Fernando. Então, Fernando, quando eu me formei, eu recebi convite para ser assistente de dois professores, né? O professor de Direito Comercial, o Cláudio Ferraz de Amaringa, enfim, um dos meus mentores na vida, né? E da professora Silvia Pimentel, né, de Filosofia do Direito.
E eu aceitei os dois convites, né? Então, não, o Cláudio Pereira falava assim, no início da carreira a gente é só especialista em direito público e privado, nenhum outro mais. Então, eu aceitei tudo. E, claro, eles me convidaram porque eu tinha me saído bem nessas duas disciplinas. Eu sempre gostei muito de filosofia em geral, filosofia de direito, tanto que, formado em direito, eu fui fazer vestibular para a faculdade de filosofia na USP, entrei lá, não consegui concluir o curso porque aí, enfim, a vida vai acontecendo, a gente tem que ganhar dinheiro, e não terminei, Sim. não me formei em filosofia lá na USP, mas cheguei a fazer até metade do curso e sempre lendo, sempre estudando por minha conta filosofia do direito e desenvolvi as duas carreiras meio em paralelo. O mestrado eu fiz em direito comercial e aí falei, bom, vou fazer doutorado em filosofia do direito, foi o que eu fiz. Eu fui orientado pelo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é um outro mentor aí que eu considero aqui na, na minha vida acadêmica, Está bem pessoal. cercado de mentores. É muito importante a gente identificar os nossos mentores e se identificar neles também. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, né, era os 1989, 1990, naquela época, né? E eu tinha feito estudado Direito e Poder, né, uma tentativa de conciliar duas tradições que eu acho que ainda são muito conciliáveis, né, que é uma tradição do marxismo, mas um marxismo marxiano, né, ou seja, um marxismo do próprio Marx, não nada de leninismo, trotskismo, enfim, Sim. essa tradição mais original do Marx, né? E do outro lado, a elaboração funcionalista, semiótica do Tércio, né? E aí, claro, é, isso quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, ou seja, o fracasso manifesto da experiência soviética, da experiência leninista, né? Alguns tijolos do Muro de Berlim realmente caíram lá sobre a minha tese, ou seja, a minha tese ficou rapidamente datada em algumas passagens, né? Não há como negar isso, né? É claro que nos meus escritos posteriores eu fui elaborando para aprender com a história, né? Mas achei que não devia refazer a tese, né? Achei que deveria manter a tese tal como ela tinha sido, assim, toda, foi Sim. publicada toda assim, meio machucadinha, vamos dizer assim, mas é aquele momento, aquela reflexão que eu tinha feito naquele momento, né? Um momento muito rico, que, enfim, Sem dúvida. é um fim de Mas uma grande experiência. esse livro tem uma conexão com um livro que você escreveu 30 anos depois. Qual que é essa conexão, Fábio? Então, Fernando, tem uma ligação com o livro que saiu ano passado, nós estamos gravando em 2023, um livro de 2022, né, que é o livro Os Livres Podem Ser Iguais, né? É, neste Os Livres Podem Ser Iguais, eu trato do liberalismo e do direito. Era esse o objetivo de fazer, de escrever esse livro, né? Porque muitas coisas das quais eu escrevo, muitas posições que eu tenho, às vezes algumas pessoas querem colocar, enfim, bom, isso é liberal, isso não é liberal, às vezes parece liberal, às vezes parece que não é liberal. Então é um livro em que eu sintetizo, não tem, a rigor não tem nada de novo nesse livro, mas são coisas que estão escritos, estavam escritos em artigos ou passagens de outros livros e tal, e meio disperso, né? Então eu resolvi concentrar tudo num único livro, discutindo a tensão entre o princípio da igualdade e o princípio da liberdade, né? Às vezes a igualdade e a liberdade dá para conciliar, né? Quando o direito admite, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Você aumenta a igualdade e aumenta a liberdade, né? Enfim, mas existem outros momentos em que, para você aumentar a igualdade, você tem que restringir a liberdade, Sim.
e vice-versa. Existe uma tensão aí, né? Então, o que é o liberalismo? O que é um liberal? O liberalismo hoje, no século XXI, né, ele se define como aquela concepção de que a liberdade é absoluta, é um valor absoluto. E que sempre que houver um conflito entre liberdade e igualdade, né, devemos ficar com a liberdade. Né? Então, o liberal não tem dúvidas nesse momento do conflito. Né? Eu não sou liberal, nunca fui, né? E aí eu mostro nesse livro, os livros podem ser iguais, né? E digo que podem ser sim. Né? E vou mostrando essa discussão entre liberalismo e direito a partir dessa tensão. Né? Mas eu fui estudar, como eu fui levantar o material para começar a escrever esse livro, né? Aí eu me lembrei, né, no material que tinha lá sobre liberdade, guardado, né, eu me lembrei de um crédito que eu fiz, eu conto isso no prefácio do livro, né, num crédito que eu fiz de doutoramento, cotércio, né, sobre direito e liberdade. Né, que era, enfim, foi uma discussão meio que concomitante com os acontecimentos da perestroika, enfim, do início daquele processo que vai redundar na queda do Muro de Berlim. Então, foi um semestre muito Sim. rico em termos de discussão, lá com a sala de aula, enfim, sobre a batuta lá do Tércio. Mas o Tércio, naquele tempo, não sei qual é o critério dele hoje, mas a gente fazia uma monografia de fim de semestre, né, um trabalho, e eu fiquei muito frustrado com o trabalho que eu fiz. Fiquei frustrado porque coincidiu que naquele semestre, uma série de questões profissionais, pessoais, eu não pude dedicar tanto tempo àquela monografia, aquele trabalho de conclusão de crédito. Né? Eu obtive nota de aprovação, enfim, mas não me satisfez. Eu queria ter escrito mais. Né? Enfim, eu falava, um dia eu escrevo tal, ficou guardado ali e tinha até esquecido dessa minha frustração lá atrás. Né? Quando eu peguei, então, todo o material de pesquisa para escrever Os Livros Podem Ser Iguais, né, eu me deparei, evidentemente, com aquele material que eu havia guardado do doutorado. Eu falei, chegou a oportunidade de eu Aí. fazer aquilo que eu queria ter feito. Tá? Então, daí eu fiz um exercício, né? Os livros podem ser iguais, é um livro que atende rigorosamente todas aquelas regras da BNT de citação, nota de rodapé e tal, porque é o que a gente exige de um doutorando, de um mestrando que aprenda essa metodologia. Né? Depois a gente até meio deixa de Sim. lado, porque enfim, vai ganhando autonomia de conhecimento, e aí não. Né? Então, e aí Sim. quem vê os meus livros vê que tem pouca citação, pouca transcrição, pouca, enfim, vamos raciocinar, refletir, progredir. Né? Sim. Mas os livros podem ser Claro, iguais? Não. É um claro. trabalho de um doutorando que tinha uma conta a acertar consigo mesmo. Ficou um buraco na Eu sua fui lá existência que tapar, né? você Então, tapou. enfim, meio que tem essa característica, tem até no prefácio, uma nota sobre as notas de rodapé, né? Porque meus livros não têm notas de rodapé daquele tamanho, né? Então, sabe explicar que eu estava, na verdade, pagando uma dívida comigo mesmo, né? De 30 anos. Com você mesmo, exatamente. E, assim, dos os livros que você, escreveu do ponto de vista da dogmática jurídica, né, que são livros importantes, são livros consultados e que já passaram de 20 edições, alguns deles, né, e inclusive, a sua coleção de direito civil, ela se converteu no ano passado num único volume. Então, eu tenho curiosidade de saber, pessoalmente, assim, ah, quando um autor se lança a escrever uma obra de fôlego como essa, né, que você cobre o direito civil todo, são não sei quantos volumes, né, de direito civil, eh, qual é a sensação, diante dessa montanha alta, escarpada,
quando se começa a fazer isso e ao longo do tempo como foi essa relação? Ah, Fernando, esse livro ele tem uma história um pouco curiosa, né? Porque, veja, lá surgiu o Código Civil de 2003, 2002, ele foi, enfim, sancionado, em 2003 ele entrou em vigor, né? O editor ainda era Saraiva, não era mais o Juarez, mas era um outro editor. O editor pegou e disse: Fábio, os livros de direito civil que a gente tem, a Saraiva tinha excelentes livros de direito civil, Silvio Rodrigues, Washington Washington de Barros. Monteiro, né? Esses livros, eles foram todos escritos no código anterior. O professor Washington já é falecido, mas vai ter atualização com a equipe dele. O professor Silvio Rodrigues está fazendo atualização, mas na nossa avaliação de mercado, um livro escrito no tempo de um código, né, ele, mesmo atualizado, ele não vai ter uma presença no mercado é, para fazer frente a livros escritos depois da entrada em vigor desse novo código. Claro. Eu acompanhando, sim, claro, pois não, sem dúvida. Né? E aí ele disse, olha, a gente não conseguiu encontrar nenhum civilista para fazer isto. Escrever assim, logo no aquecimento, no calor do código que acabou de sair do forno. E, Claro, claro que não encontrou ninguém, é muito encontrou. difícil. Aí ele falou, você não quer escrever? Né? E eu, no momento, sei lá, eu devia estar meio distraído nessa hora, né? Não pensei muito, falei, claro. Né? E aí eu me pus a caminho, né? E aí saiu um livro por ano, são 5 volumes, deu muito trabalho, né? E saiu o volume um saiu acho que em 2002 mesmo, volume 2 em 2003, assim por diante. Né? Claro, eu fui estudar assuntos que há muito tempo eu não pegava, porque não tinha nunca atividade profissional em cima de família, sucessões, não, né? Mas me dediquei, foi um tempo difícil, né? Imagino. Mas Fernando, foi, foi o jeito mais eficiente, eu não poderia imaginar outro jeito mais eficiente de estudar o novo código. Né? Porque Claro, quando você estuda para escrever a respeito, né? O que claro. mudou do outro, o que não mudou, o que tem sentido. E eu procurei escrever um livro com aquela abordagem contemporânea que eu tenho Sim. no direito comercial. Né? Não ia escrever um livro, enfim, falando que Caio comprou um cavalo de Tássio. Não tem isso. Né? Então, colocando exemplos de mais contemporâneos, por exemplo, o direito da personalidade à imagem. Né? Todo mundo dizendo que isso é um direito extra-patrimonial como qualquer outro direito da personalidade. Eu dizendo, não, de jeito nenhum. O direito à imagem é um direito patrimonial, porque as pessoas compram, vendem, ganham dinheiro, monetarizam. Tá? Então, tem todas lá algumas propostas muito específicas de abordagem do direito civil, né? Mas enfim, deu muito trabalho, mas eu gostei muito no final de fazer. E quando Fábio, o Código Civil fez 20 anos, a editora, agora já a Revista dos Tribunais, disse: bom, como é que vamos marcar os 20 anos na sua obra? Né? E aí eu propus: bom, que tal reunir os 5 volumes num volume só? Né? Eles gostaram e aí a gente saiu. A edição de 2020 são 5 volumes num volume só e deixou de ser curso de civil, é direito civil. direito civil, Direito civil. tucu. Agora, Fábio, você vai me perdoar, mas eu vou deixá-lo constrangido agora, porque eu tenho usado muito os teus livros todos. Você sabe, eu estou num projeto de desenvolvimento de uma plataforma e tal, de ensino do direito, e por circunstâncias eu sou obrigado a usar os teus livros e que eu já conhecia, uso profissional, acadêmico, não importa. Eu já conhecia, mas agora eu sou obrigado a me aprofundar nos teus livros. E você é muito modesto, e você diz aí com muita humildade que você foi estudar, mas agora eu vou dar o meu testemunho de quem é um usuário que vai a fundo nos seus textos
eu sou testemunha de como eles são completos, como eles são abrangentes. Frequentemente eu tenho que achar respostas e eu tenho que passar em rodadas e verificando vários autores. E eu acabei me acostumando a contar com os teus livros todos, não só os de civil, de comercial, todos os seus livros. Quando eu não acho em nenhum lugar, eu vou achar no seu. Então, é, sei que você está constrangido de ouvir isso, mas eu estou falando isso porque é verdade. Eu sou uma testemunha isenta nesse aspecto, porque eu efetivamente preciso de respostas que eu tenho que encontrar na doutrina e frequentemente é lá nos teus livros que eu encontro as boas respostas. Então, Bom, Fernando, eu o felicito por isso. obrigado. E ó, eu estou muito ambíguo nessa hora, porque além de estar um pouco constrangido mesmo, estou, né? Estou muito gratificado também em ouvir o que você falou. Mas, Claro, claro, tá meio confuso tem aqui. que Vou ter que levar ficar. para o terapeuta para entender como é essa coisa aqui. Mas tem que ficar mesmo, porque essa é a função do livro, né? A função mais nobre. E existem pessoas que dizem, né, que os autores devem esconder o pulo do gato. A sensação que eu tenho ao ler os teus livros é que você coloca todos os pulos do gato ali dentro. Sim, Acho que essa é uma característica sua. sim. Essa generosidade com o leitor é uma característica da sua obra e eu o felicito por isso. Obrigado, Fernando. Eu vejo a coisa, eu sempre vi a coisa da seguinte forma. No meu próximo livro, que sai agora em 2023, eu inicio falando da minha experiência em sala de aula durante 40 anos, né? E aí eu coloco lá um conceito que para mim sempre foi muito claro, né? É, o didático vem antes do erudito. O didático. Então, Vá lá. na hora que você está escrevendo o Pronto, livro, você está pronto. escrevendo pensando no teu leitor, não numa Uhum. exibição de erudição. Olha como eu sou Sim, extraordinário, como eu cito aqui. sim. Enfim, o erudito, as pessoas percebem o erudito sem precisar você expor esse erudito. Né? O erudito está ali, né? Sim. Mas você tem que ser didático, você não pode esconder pulo do gato, imagina. Não, você, tem que, você tem que pensar no destinatário do teu texto, ser generoso com esse destinatário. Você pega, por exemplo, houve um tempo em que na filosofia francesa, por exemplo, só para pegar uma referência, aí, Lévi-Strauss, né? Você lê os livros do Claude Lévi-Strauss, que são fantásticos, mas o Lévi-Strauss só vai dizer a que veio aquele livro depois, sei lá, de 40% do livro. No início, tá ali você tentando entender onde é que qual é o fio da meada. Depois de no 40% ali, tchum, dá aquele fecho. Opa, assim, né? Aí, claro, não, não é generoso com o leitor. Não é generoso com o leitor dizer, neste Exatamente. livro eu quero dizer o Exatamente. seguinte, pá, 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 pá. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Então, me siga. E aí vai. Então, você já, logo de cara, você fala onde você quer chegar, você quer, então, né? Isto, E eu acho que é mais difícil o trabalho de ser direto, porque supõe que você já tenha refletido e já tenha resposta para aqueles problemas, né? Do que você vai escrevendo e aos poucos você fica vai chegando você junto com a escritura, você vai chegando à conclusão e eventualmente tem que jogar fora o que você escreveu, mas dá dó jogar fora, não. Dá mais trabalho você ir sim, direto, sim, sim. né? Não, escritor joga fora texto. Quantas vezes a gente não tem que. Depois, começa tudo de novo, porque até, até o texto ficar generoso, vamos usar essa expressão. Né? Aí você pega livro em Sim. alemão, a coisa aí é o hermético, parece que. Enfim, parece que colocaram um erudito na frente do didático. Uhum. Né? Você pega, sei lá, Habermas, né? Leitura difícil, hermética. As tantas você tem muita dificuldade para ver se ele está falando de um outro autor que ele vai depois criticar, mas ele não coloca isso logo de cara
Ó, eu discordo de fulano, fulano diz isso, isso, isso. Não, fulano, isso, aqui. Aí ele já meio se perde se ele está falando de fulano ou dele mesmo, e depois ele. Mas isso eu discordo conforme veremos. E você fica. Enfim, esse negócio. A didática tem que vir antes da erudição e não o Sem contrário. dúvida. E com relação àquilo que o escritor tem que escrever e reescrever, me fez lembrar o Balzac. Eu estive uma vez no Museu Balzac e tinha lá uns originais dele. Uhum. E ele se trancava lá num quarto. Eram amigos dele, né, que emprestavam o castelo quando ele tinha que fugir dos credores. Ele se refugiava lá naquele quarto. E ele tinha uma preparação de cafés, ele era viciado em cafés, e ele misturava proporções de tipos de café e se isolava lá, ficava dias inteiros incomunicável e escrevendo e reescrevendo. E aparecem lá as revisões que ele fazia dos próprios textos, que eram muito extensas, muito grandes. Ele tinha um preciosismo muito grande com a escritura, mas é isso que você disse, né? O escritor não pode ter pudor de jogar fora aquilo que ele escreveu e que não é exatamente aquilo que deveria ser, né? Não, Fernando, com certeza. Não, nós da área jurídica, enfim, a gente escreveu lá um assunto, estudou, escreveu 10 páginas de um assunto que a jurisprudência ainda divergia, isso, depois vem o legislador e pumba, resolve. Porque as 10 páginas é lixo, não adianta você. A gente vê, vocês podem conferir, apenas para o registro histórico, mantenha a discussão. Meu, joga fora isso, que apego ao texto. É aquele pudor, né? Pô, deu tanto trabalho para escrever, né? Eu até entendo, né? Não é fácil você jogar fora um negócio que a gente gastou horas pesquisando, escrevendo e tal, mas foi seu tempo, cumpriu sua função, né? Outra coisa que talvez as pessoas não saibam, a orelha é escrita pelo próprio autor, tá? Então, todas aquelas orelhas que elogiam o livro, saibam por próprio autor que teve o descaramento de escrever. Tô aqui revelando os segredos do meu editorial. É isso aí. Nossa conversa descontraída com o professor Fábio Lua Coelho vai continuar num próximo episódio. E se você tiver qualquer questão que queira ver aqui debatida no Educação Jurídica, basta escrever para este endereço abaixo e nós voltaremos em breve com mais um episódio de Educação Jurídica.